Essa aqui era a marca de Jeová, tá certo? Então, algumas medições que a gente tem e toma como perda de tempo, perda de vida, eu teria tomado uma decisão melhor. Quando a gente vai estudar, depois que assenta um pouquinho, ele disse, é isso mesmo, se eu tivesse... Rapaz, o cara disse, oh, se você tivesse isso naquele dia, sabe que estava lá, o cara, né? Uma vez eu trabalhava num lugar chamado Santo Antônio do Salto da Onça, na repartição, e uma vez a gente, como eu tinha que viajar muito, aí era carona no que desce. E uma vez eu não achei uma carona por um caminho e fui por outro caminho. E o cara disse, rapaz, ainda bem que tu não foi por ali. Tava lá os policiais que estavam esperando aquele cangaço. Aqui no Nordeste tem cangaço que assalta. Um pilotão enorme, teve um tiroteio lá maior do mundo. Quer dizer, tem coisas que eu queria até mais perto, que saía na zona norte de Natal, de lá era pertinho de casa, economizaria meu tempo. Lá vai eu por outro caminho muito mais longe. Mas por quê? Porque Deus sabe, Deus vê, tá certo? Então nem toda viagem frustrada, nem todo caminho frustrado, nem toda expectativa, projeto, não, porque era meu projeto e eu planejei tanto. Querido, vá nos planos de Deus. Coloque seus planos na mão de Deus, que aí eu sei que você vai caminhar e a roupa vai, tá certo? Então, cada porta fechada, cada pessoa que saiu da nossa vida é o início de alguma coisa melhor. Isso não é retórica, tá certo? Coisa que é uma grande perda. Hoje eu fui novo, pode gente até me ver velho desse jeito, não acreditar, mas eu já fui novo. Teve um tempo que eu até namorei quando era novo, e aí era aquele novo apaixonado que namorava. Aí acabou o namoro, e hoje eu sou tão abençoado, sou casado, tenho um filho lindo. E se tivesse ficado lá, eu sei lá, eu poderia até querer saber se eu quisesse, mas eu sei que destino melhor tem Deus para mim e para você, tá certo? Então Deus permite portas fecharem, porque algumas portas têm perigo do outro lado. E eu já vi isso muitas vezes na minha vida, né? Alguma coisa escondida, literalmente, alguma coisa escondida num canto, num mato, um animal peçonhento, uma armadilha, uma coisa. Então, tem portas que Deus fecha na minha vida e na tua vida, é porque tem perigo do outro lado da porta. Mas ele nem explicou. Eu não vejo muito lugar aqui na Bíblia Deus explicando as coisas, não, viu? Eu vejo ele agindo, explicando. E como é que a gente vai saber? Deus usa o tempo para esclarecer, tá certo? A Bíblia usa revelar, né? Então, Deus usa o tempo para revelar as coisas. Que nos poupou de dores desnecessárias, de perdas irremediáveis, irrecuperáveis, de perigos ocultos. Então, o tempo, né? E por que é que Deus não revela tudo para a gente? Mais uma vez, voltando para a mente, nós não temos capacidade de absorver toda a verdade. Até uma notícia que, acho que uma criança botou aqui, beijo, Deus abençoe. Como é uma criança e botou um monte de coisinha, então que Deus abençoe, tá certo? Quando a gente vai dar uma notícia, a gente não chega devagarinho, não vai paulatinamente, passando aquela informação, para que dê tempo do nosso cérebro processar. Por quê? Porque a gente tem um monte de defesa. Senão colapsa tudo, descompensa, tá certo? Então Deus o tempo. O tempo é o amortecedor da graça de Deus. Vai demorando o tempo, às vezes num sermão, às vezes num hino, numa música, às vezes em alguém falando. Aí chega aquela informação para a gente e você diz, eita, olha aí por que foi, tá certo? Você toma conhecimento de uma coisa que estava encoberto. Então, o tempo é o amortecedor da graça de Deus, né? E Paulo fala até a respeito dessa questão da nossa capacidade de absorver uma coisa.
Quando eu era criança, eu comia o leite, né? Eu comia como criança, vivia, brincava como criança. Hoje sou grande, eu me alimento do sólido e recebo as coisas de gente grande. No tempo certo, coisas serão esclarecidas na minha vida e na tua vida. E enquanto isso, pastor Marconi, confia, tá certo? Não precisa nem soletrar. Confia em Deus, confia em Jesus, confia no plano de Deus, tá certo? E rejeição não é símbolo de fracasso. Isso aí é uma defesa do teu cérebro. Já expliquei no começo. Não, cheguei agora, pastor, não vi. Amanhã, mais tarde, você volta o vídeo e vê lá do começo, tá certo? Rejeição não é fracasso. Pare com esse negócio de... chama-se autossabotagem. Você fica procurando culpa em você de uma coisa que foi uma ação de uma outra pessoa. Eu tenho umas amigas... Eu tenho uma amiga que é delegada que ela diz assim, pega o beco. Pensa uma pessoa bem decidida na vida... Entendeu? Ela não sabota o cérebro dela e nem você vai também, tá certo? Rejeição não é fracasso. E por que acontece? Porque não estava alinhado ao seu destino. Deus te ama, Jesus te ama. Ele deu o filho dele e o filho dele morreu por você. Ele te ama. Não tinha um destino mais duro do que o de Jesus, de ser ferido, açoitado, machucado, cuspido, humilhado, crucificado e morto. E ressuscitou para garantir um destino em Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que eu queria me lembrar agora, e eu me estudei 3 versículos aqui agora, é vida em abundância. Tá assim, aí fica aparecendo os versículos na cabeça, né? Deus nos dá vida e vida em abundância. A gente, não, mas eu preferia a vida medíocre com fulaninha, com fulaninho. Mas acontece que Deus não quer vida medíocre para você, tá certo? E os desígnios dele que está estabelecido sobre... Nós temos o livre-arbítrio, temos, mas Deus vai se esforçar muito para que você seja feliz, que você seja abençoado, que você seja vencedor, porque esses são os desígnios daqueles que são chamados filhos de Deus, tá certo? Então, tem coisas que não estão alinhadas com o seu destino. Hoje eu moro num... Eu me casei nessa cidade que eu moro. Quando eu casei com a Leila, ela era só uma mocinha do interior, né, que trabalhava no comércio com a mãe dela. Mas hoje, olha como está alinhado meu destino. Hoje eu comprei uma casa nesse interior e moro aqui, não moro mais na capital. Então, Deus coloca pessoas que estão alinhadas ao destino da gente, tá certo? Aquilo que ele tem reservado de melhor para a nossa vida. Por quê? Porque ele te ama, entenda. Mas ninguém... porque você tem lidado com muita gente que não lhe ama, aí você se sente rejeitado e Deus está passando assim o sopro do... Não é aspirador, não, é aquele soprador. Vai tirando aquelas impurezas tudo e algumas coisas têm que se afastar da minha vida para gerar espaço para Deus agir na minha vida e na tua vida, né? Então, muitas vezes, eu orei, eu não sou muito de ficar orando pedindo as coisas, né? Eu oro pedindo a Deus, assim, por as causas das pessoas que eu acho importante, por coisas da minha família que eu acho importante, mas de pedir as coisas, eu olho com o olho pidão. Quem me conhece sabe, eu olho para Jesus, eu quero um violão, quero um relógio, quero uma flauta, aí eu fico olhando, aí Jesus, olha ele atrás da... Entendeu? Eu fico namorando uma caminhoneta velha que eu queria ficar namorando com a caminhoneta. Jesus, pode deixar. Quando chegou no dia, Jesus botou uma caminhoneta com uma placa bem grande. Vende-se! Aí eu sei que era Deus mesmo. Então, a gente implora por coisas, a gente se agarra em coisas, né? E essas coisas podem ser pessoas, emprego, amizade, relação. E não permaneceram na nossa vida porque não estava alinhado à destinação maravilhosa do que Deus tem para a tua vida. Mas, pastor, é porque até hoje é muita prova. Eu acabei de falar do deserto. Se fosse para pregar um sermão todinho falando das minhas provas, você não ia. Hoje está só o pastor Marconi falando das lutas. Não. Cada um só tem as provas, sim, mas tem muita vitória da parte de Deus. Tem tempo próprio para cada coisa, tá certo?
Tá na prova, vai passar. Tá na tempestade, vai passar. Tá no deserto, vai passar. Tá certo? Então, vai ser diferente. Então, a rejeição é tipo um diagnóstico. Olha como a gente vai ver diferente agora as coisas. Eu sou rejeitado, eu sou muito. Aí coloca muito. Não, aí vamos mudar a maneira da gente ver a coisa, né? É o diagnóstico. Você está querendo encaixar uma peça que não é compatível. Hoje na internet a gente vai comprar um negócio nos aplicativos e diz: essa peça é compatível com esse ventilador? Aí o cara lá responde: não é compatível, não. Então, isso foi uma maneira figurativa de demonstrar. Tem pessoas, coisas, situações e coisas que você está orando, pedindo, se rasgando, morrendo de chorar, que não é compatível com o projeto original, querido. E a peça certa, claro que vai chegar. Quem criou, quem fez, ele produziu o original e fez as peças sobressalentes. As peças não é nem sobressalentes, que vão se encaixar perfeitamente, tá certo? Então, se está dando muito assim e saiu, é porque não é compatível com o projeto maravilhoso que Deus tem para a tua vida, né? Então, a gente não precisa ter medo de abandono, né? Ter fé é diferente de ter teimosia. Não fica insistindo. Olha, depois não venha, pastor, me divorciei porque eu não mandei ser divorciado ninguém. Nem mandei casar também. Eu estou aqui dizendo para você ter temperança na sua alma, para você não jogar sofrimento na sua alma, não jogar um sentimento na sua alma que não é da vontade de Deus. E aceitar a vontade de Deus, os caminhos de Deus para a sua vida. Tá certo? Então, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Às vezes a gente está travando o milagre de Deus na sua vida. Esse texto de Samuel é o nome do próprio profeta. E Saul estava dando trabalho demais, a ponto de Deus se aborreceu com Saul e disse: não quero mais ele como rei. Está dando trabalho demais, esse homem trabalhoso, e o homem se mexeu com feitiçaria e fez um bocado de coisa. Aí Deus: não quero mais ele como rei, não. Aí o Samuel começou a chorar. E começou a berrar, e aí Deus disse: até quando você vai ficar chorando por alguém que eu já disse que eu não quero mais ele? Encha seu vaso de azeite. Então, eu achei tão lindo pronunciar isso para você hoje. Encha seu vaso de azeite. Encha o seu vaso de azeite. Olha, eu escrevi aqui. Ó. Encha o seu vaso de azeite. Porque ele disse: porque eu tenho promessa nova para Israel. Vá ali, tem um menino lá chamado Davi e unja ele. É rei que eles querem? Pronto, eu tenho um rei. Então Deus tem soluções melhores. Encha o seu vaso de azeite. Deixe de reclamar, entendeu? Eu fiquei insistindo, né? Aí chorando, né? Samuel aqui estava chorando, né? Eu quero porque eu quero. Não está alinhado a teu destino? Glória a Deus, aleluia, né? Às vezes é uma amizade, né? Às vezes tem uma amizade com a pessoa. Ah, é porque o outro não presta? Não. Olha, Abraão e Ló, eles eram amigo, tio e sobrinho, além de amigo. Chegou uma hora que não estava dando mais certo caminhar. Abraão chegou e disse: escolha aqui para frente, olha. Você pode escolher para esse lado. Se você escolher para esse lado de cá, eu vou para esse lado de cá. E se você escolher para esse lado de cá, eu vou para esse lado de cá. O Ló olhou, aí viu plantação, ravinas, vales, tudo verdinho desse lado. Ele disse: eu quero esse lado. O Abraão disse: não tem problema, eu vou para o lado de cá. Que Deus abençoe. Entendeu? É porque Ló era ruim? Não. É porque Deus ele tem desígnios diferentes. Tá certo? Tem destinações diferentes. Bênçãos, cada um com o seu qual. Mas há tempo às vezes, de tomarmos caminhadas diferentes, tá certo? Não é porque seja mal. E eu falei aqui de orações, quantas coisas eu não orei quando eu era mais novo, né? E eu posso dizer a você, aonde é que você estava se Deus tivesse atendido as suas orações? Desde quando você se lembra? Veja quanta coisa Deus te poupou. Ou como você já chegou bem mais longe.
esperando no favor de Deus. Ah, pastor, não vou orar. Claro que você vai orar. Eu estou dizendo que nem tudo que a gente ora e quer é apropriado para... A Bíblia diz, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem coisas que não convêm, tá certo? Quem conhece? Eu não. Quem conhece isso é Jesus, tá certo? E muita coisa do que a gente lamenta perder é o que impedia de você chegar bem mais alto, bem mais distante, bem mais fortalecido, bem mais sábio, bem mais próspero, né? Mas tem coisas que a gente chora durante algum período da nossa vida, mas aquilo, se a gente tivesse insistido, não teria a paz que você tem hoje. Tá certo? Você não tem que se diminuir se for rejeitado. A partir de hoje está proibido. E está proibido também tentar caber em lugares que é menor que você. Porque Deus vai continuar fazendo você crescer. Deus vai continuar te aumentando da graça dele, da bondade. E você querendo caber numa coisinha pequenininha, apertadinha. Tá certo? A grandeza de Deus é sobre sua vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Estou já terminando. Olha o que as promessas de Deus têm. É só coisas assim de impressionar. Eu conheço tuas obras. Então, de cara, pode ficar tranquilo. Deus conhece. Deus conhece. Jesus conhece. Eu conheço tuas obras. Eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então, teve portas que, querendo você entender ou não, Deus permitiu que fosse fechado. Mas ele tem posto diante de você portas abertas que ninguém pode fechar. Ele não vai fechar e ninguém vai poder fechar. Tá certo? Ninguém poderá fechar as portas de bênção do Senhor. Ah, pastor, mas eu estou em tempestade. O meu penúltimo sermão, eu falei em tempestade. Tem horizontes que só aparecem, eu não disse naquele sermão, mas estou dizendo agora, depois que a tempestade passa. Quando acalma a tempestade, ele olha lá e terra à vista. Tá certo? Quando essa tempestade passar, você vai ver as coisas maravilhosas que Deus traçou para a sua vida. Tá bom? Depois da tempestade. Deus está dando novas direções para a minha vida e para a tua vida, né? Caminhos maiores, melhores, mais seguros. E se você não entende, mais uma vez eu vou dizer, Deus não tem muita coisa que Deus não explica, não. Confia, tá certo? João, quando eu falei confia, porque a própria Bíblia, ele nos ensina que tem coisas que a gente não entende no momento, tá certo? João capítulo 13, versículo 7. Disse Jesus. Não, eu queria uma explicação. Eu vou lhe dar uma resposta da parte de Deus. Disse Jesus, o que eu faço hoje, você não sabe, mas entenderá depois. O tempo é o amortecedor da graça de Deus. Eu falei lá atrás, agora há pouco, né? Na frente a gente vai dizer, graças a Deus. Graças a Deus que eu não. Tá certo? Em vez de dizer, a culpa é minha, se eu tivesse feito isso, isso não teria acontecido, você vai dizer, graças a Deus que, olha o que é que tinha reservado lá na frente. Deus vai saber fazer você saber dessas coisas, né? Porque nem tudo que parece perfeito é bom para você. Algumas coisas que parecem bonitinhas são armadilhas. A maioria das armadilhas para os animais parece aprazível aos olhos. Parece docinho, parece colorido. Se não for assim, não pega animal nenhum. As armadilhas têm que parecer atrativas mesmo. E a gente não sabe discernir
E Deus tem guardado você, meu filho, minha filha. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Tá certo? Isso é uma palavra profética. Deus está nos ensinando. É porque eu não reajo bem. Deus está nos ensinando humildade, né? Limpando o nosso coração. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, estes verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, também estes verão a Deus. Eu tenho muita coisa no coraçãozinho da gente. Às vezes está faltando humildade. E você quer ver Deus na tua família, no teu lar, no teu emprego, no teu comércio, na tua faculdade, no teu afazer, na tua saúde, né? Tem que limpar, tirar algumas coisas. Como é que limpa? Realmente tem que sair algumas coisas da nossa vida. Aí, às vezes, Deus vai e permite que algumas coisinhas vai tomando uns destinos da graça, da bênção de Deus, né? Em outros caminhos, e a gente vai trilhando aquilo que Deus tem. Né? Bem-aventurado é você. Então, se algum plano falhou na minha vida, na tua vida, eu acho que é as crianças dizendo, gosto de vocês. Só pode ser coisa de adolescente. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Tá certo? Deus vai levar você, Deus te valoriza. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Deus vai te levar a lugares e pessoas que te valorizam. A gente queria insistir com pessoas que não nos valorizam, em ambientes que não nos valorizam, em coisas que não nos valorizam. Não agrega valor. Essa palavra agrega valor está muito em moda hoje, né? São palavras que é usada na internet. Deus não agrega valor, não. Ele vive você. Mas como é que eu sei que eu sou precioso para Deus? A Bíblia compara você com a pedra preciosa que adorna a coroa do rei, somente. E como é que eu sei que, assim, que é uma coisa bem íntima? Ele diz que você é a imagem da pupila do olho de Deus. Olha, quem é que vai botar o dedo no olho de Deus? É o cuidado, é a maneira tão precioso que você é para Deus, tá certo? E se a gente está se sentindo pequeno, diminuído, rejeitado, é porque não chegou ainda no destino que Deus está traçando para a tua vida, né? Se houve perda, se teve porta fechada, é porque Deus, veja dessa forma. Isso aqui não é poesia. Isso aqui são verdades bíblicas. É Deus te protegendo. Deus te protegendo. Tá certo? Direcionando você para a paz escolhida. Tem coisas que a Bíblia diz, há caminhos parecem para a vida, mas o final dele é morte. Tá certo? Eu vou finalizar com Colossenses 3,15. Que diz que a paz e a bênção é uma escolha. E hoje podemos fazer a escolha certa. Primeiro, colocar Jesus como prioridade na sua vida, no seu lar, na sua família. Escolher os planos de Deus. Pai, eu reconheço que sou finito. Por mais que a pessoa tenha tanta capacidade, inteligências, uma cognição altíssima, mas eu não tenho a capacidade de discernir literalmente, porque só os anos fazem isso, e mesmo assim nunca vai se aproximar da sabedoria de Deus, de saber o que é bom ou não para a minha vida e para a tua vida. Que Deus ministre refrigério, força, ânimo, saúde, bem-estar. Que Deus ministre confiança, que Deus retire toda dor, que Deus clareie tua mente e ilumine a tua alma e você veja os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazemos o programa Dias Melhores. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Fica na paz. Agora as paciências devagarinho para encerrar todos esses aplicativos, um por um.